do Vasco, saudações vascaíno, Washington Cunha aqui no canal, falando de Vasco, trazendo notícias, informações, tudo sobre o gigante da colina, beleza, galera? Vamos bater aquela resenha, aquele papo, discorrer muito assunto sobre o Vasco da Gama, muita coisa acontecendo aí. Sexta-feira à noite aí, ficar ligado, tu na pista, se beber não dirige, se dirigir não beba, galera, fica ligado ainda com tua vida, beleza? Mas vamos falar de Vasco, passamos uns dias aí de paz, né? Mas amanhã acaba a paz do vascaíno e amanhã vai começar aí o sofrimento, ou talvez a nossa alegria. Antes dessas informações, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Você tem ajudado o canal Falando de Vasco a cada vez mais próximo do seu 1000 inscritos. Meu muito obrigado, galera, beleza? Estamos aí também com a turma, a galera, tem novidade aí para frente, tá? Estamos fechando um grupo aí de vascaíno, sempre estamos numa live. Ontem aqui no canal Falando de Vasco teve a sua live com os gigantes, os caras entendem muito de Vasco, Fernando, tá? Tio Beto, estilo do canal Garage Esporte Clube, Marco e Pablo, cada um dono do seu canal, tá aqui na descrição. Lembrando também, colocando o nosso amigo Marcelo do canal Vasco em Análise, também tá aqui na descrição. O cara entende tudo aí, questão de justiça, é um advogado e o cara manja muito de vascaíno também, beleza? Então vamos lá, vamos para as informações aqui. Vasco, Fortaleza amanhã, São Januário, irmão, Lembrando para o senhor, hoje vou estar recitando aqui os jogos do Vasco nesse mês de maio, tá? Dia 30 vai ser o último jogo, tem 5 jogos pela frente e Vasco precisa pontuar, beleza? Mas amanhã, às 18h30, Vasco pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro vai enfrentar o Fortaleza, às 18h30, São Januário. Transmissão desse jogo vai ser pela Record, canais Premier e Cazé TV no YouTube, beleza? Então não vai ficar tão difícil de você assistir esse jogo amanhã, beleza? Juiz da partida, eu duvido você adivinhar que é um juiz da partida de novo, tá? No Vasco da Gama e o Fortaleza. Sabe quem é? Daronco. Anderson Daronco, mais conhecido como Suquinho, Danone, vai estar aí fazendo aí mais uma vez uma partida aí. A gente não está sendo, a verdade, lesionados, tá? A gente não está sendo prejudicados contra o Daronco, dessa vez, esse ano, por enquanto. Mas todo cuidado é pouco. Na sala do VAR é o Márcio Henrique Góes, tá? De São Paulo. Então, fica atento a essa dupla de arbitragem aí. Tomara que não tenha polêmica. Até o momento tá bom. Vamos embora lá. Lembrando, senhores, PH tá de volta, tá? Tinha tomado o vermelho, foi expulso, tá? Já cumpriu a suspensão, tá voltando aí. Paê voltou a treinar junto com a equipe do Vasco, tá? No CT de treinamento Moacir Barbosa. Já é o segundo dia de treinamento do Fernando Diniz dentro de campo, com os seus jogadores e cabecinhas de bagre. Tá lá treinando. E Paê, com certeza sem ritmo, voltou a treinar. Vamos ver o que o Fernando Diniz tem aí para como, talvez, né, coloque aí o Paê dentro de campo, sei lá, eu não sei. Eu acho no meu filho que não vai colocar não, tá? Ele falou muito bem do jogador, falou muito bem do Coutinho, falou muito bem do Verratti, tá falando bem de todo mundo. Esse é o trabalho e o papel dele. Lembrando que ele já faz parte também, já tá constando no Bira e no BID da CBF. O problema é que ele aparece com a camisa do Cruzeiro, né, meu irmão? Tinha que estar com a camisa do Vasco. Fernando Diniz já está legalizado, apresentado e agora, meu irmão, só trabalhar. E o trabalho dele discorre muito, no papo, tá? Conversando muito, jogador por jogador, trabalhando a mentezinha de cada um, mas também não deixando de dar os esporro e chamando a atenção dos jogadores, porque, olha, Fernando Diniz tem muito trabalho com esse elenco do Vasco, beleza? Vamos aí, vamos dar uma continuidade. Olha só, Vasco da Gama, tô aqui com a produção, como sempre falo. Amanhã, conforme falei, 18h30, Vasco se encontra com 7 pontos, é o primeiro, 17º, é o primeiro clube que está na zona de rebaixamento. Vasco 7 pontos, Juventude 7 pontos, Santos 5 pontos, Sport Recife
2 pontos, tá? Lembrando que se Vasco vencer Fortaleza amanhã, que está com 10 pontos, Vasco pode estar passando aí Mirassol, Internacional, Vitória, Grêmio e São Paulo, tá? Porque esses times estão com 10, 9, 9, 9, 9 e Vasco 7. Então, meu irmão, é complicado. Deixa eu ver aqui melhor aqui. Me ajuda aqui, produção. Vamos lá. Times com 10 pontos, tá? Corinthians, 10º lugar, 10 pontos. Fortaleza, 10 pontos. Mirassol, 10 pontos, 9 pontos. Internacional, 13º, 14º. Vitória, com 9 pontos. 15º, Grêmio, 9 pontos. São Paulo, 16º, com 9 pontos. Depois vem o Vasco e Juventude com 7 pontos já na zona de rebaixamento. Claro que esses jogos vai acontecer também amanhã. E aí a gente vai ver com a vitória do Vasco para que posição. Mas com certeza ali, ó, do 10º para baixo, o Vasco garante a sua vaguinha aí, tá? Saindo da zona de rebaixamento, caso se houver uma vitória, beleza? Deixa no comentário aí quanto você acha que pode ser esse placar de Vasco contra o Fortaleza. Lembrando que o Fortaleza do Vojvoda não tá fraco não, tá? Deu aí de 5-0 em cima do Juventude do Nenê e os caras estão virados na macaca aí, tá? Vamos lá. Ó, informação muito bacana, você vai gostar, tá separado, informação, ó, Vasco informa de amigavelmente que em comum de acordo a saída dos atletas do Vasco, tá? Então o Vasco, o que ele fez? Conversou com o Souza, conversou com o Mano Capasso, tá? Você com certeza já deve estar ciente disso. E com um acordo, conversou a surgir rescisões. Então, Mano Capasso e Souza já estão sendo desligados do Vasco da Gama. Quando eles saírem, quando tiver tudo concretizado e assinado, a gente vai trazer aqui no canal falando de Vasco para você, que Vasco vai estar com menos 2 jogadores, menos 2 bagres, tá? Ainda faltam alguns, tá? Tem o Alex Teixeira ainda tem o Jean David. O Jean Davi, o melhor dizendo, foi pré-convocado pela seleção chilena. Tô vendo canais aí falando que ele foi convocado pela seleção mexicana. O cara é chileno, meu irmão. O cara não é mexicano, o cara é chileno. Então ele tá aí nos pré-convocados, tá bom? Da sua seleção chilena. E isso dá um ativo melhor. O jogador tá no Vasco da Gama, não é utilizado, muitas vezes nem relacionado. E também pode ser o mais próximo jogador a estar saindo do Vasco, já que tem muito time aí do México, aí tá a diferença, buscando interesse pelo jogador, tá? Vamos ver se aí esse camarada aí, Jean Davi, saia também do Vasco, menos uma íngua aí, tá acontecendo uma limpeza aí, quem devia cair também não tá caindo, tá? Vamos lá, falando em cair, estamos aí conversando sobre Rodrigo Caetano, rapaz, o que isso tem a ver? Alguém tem que estar entrando no lugar do Felipe, já que ele não cai nunca, tá? Inclusive, em segundo informações, Pedrinho tá querendo colocar de novo lá na base da Sub-20, lá para estar gerindo lá os moleques lá. Cara, a constituição da presidência do Pedrinho, cara, é uma coisa fenomenal. É constituída em amizade, que está acima dos torcedores, tá? Está acima. E isso vai custar muito caro pro Pedrinho, cara. Vai custar muito caro. Vai custar muito. Ele pode fazer o que ele quiser no mandato dele no Vasco. Mas esses tipos de rupturas no seu mandato como presidente vai custar e perpetuar pro resto da vida dele. Que ele está colocando amigos acima do Vasco da Gama. Está colocando amigos acima dos torcedores, tá? E com isso, né, o Rodrigo Caetano tá lá, aonde? Lá em Londres, né? Vai estar vindo para o Rio de Janeiro. A gente sabe muito bem que a CBF está conturbada. Deixa eu ler aqui para você, ó. Justiça afasta Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. A gente sabe que teve uma rasura, teve documentos, né, entre aspas, sigilosos, que parece que caiu aí dentro aí de uma CPI na CBF aí, identificar aí algumas coisas que não davam certo e assinado que não estavam certo, por isso foi convocada aí a saída do Edinaldo Rodrigues. Com isso,
né, a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro muda o comando da entidade. Agora quem está à frente é o Fernando Sarney, assume como interventor e vai convocar uma nova eleição para um novo presidente. Lembrando, senhores, que o Rodrigo Caetano, tá, que é um dos sonhos, o Pedrinho está trazendo ele para cá, tá? Ele é coordenador executivo. Pode acontecer de ele vir para o Vasco? A gente não sabe. Eu acredito que não, por perfil do homem. Ele já fez parte, ajudou o Vasco a ganhar aí a Copa do Brasil, mas o Vasco está muito, mas está muito mal das pernas, falando aqui dentro da gestão do Pedrinho. Como é que o cara vai sair da CBF para poder vir aqui? Tá todo mundo especulando. Mas pode acontecer da CBF fazer uma limpeza geral, já que o Caetano, Rodrigo Caetano, é um cara que foi convidado a participar e está aí dentro da CBF pelo Edinaldo Rodrigues. Então é normal, é natural que toda a sua equipe saia, tá? Não é porque o cara não fez um bom trabalho. A gente sabe que o trabalho do cara é excelente. Agora, ele vir pro Vasco, eu acho demais, tá? Queria muito? Pô, sem sombra de dúvida. Mais informações sobre esse assunto do Rodrigo Caetano, tá? Que está em Londres, tá vindo pro Rio de Janeiro, mas isso não quer dizer que ele tá vindo pro Rio de Janeiro, lá para São Januário, para conversar com o Pedrinho. Mas vai que aconteça. Tô falando porque tem muito canal dando aí muita ênfase aí, muito fake, tá? Mas é uma notícia que até o momento que eu trago para vocês é real, mas não tem nada concretizado. Rodrigo Caetano e Vasco da Gama. Vamos falar de Léo Jardim? Rapaz, novela Léo Jardim tá virando novela mexicana, irmão. Palmeiras estava de olho no atleta e agora o Porto também está de olho no atleta e olha só a situação. Léo Jardim e o Porto. O Porto está querendo fazer o Porto de Portugal. Está querendo dar 2 jogadores, tá, para o Vasco e 8 a 10 milhões de euros, tá? Falou que não vai botar muito dinheiro, mas está colocando aí essa grana em mais 2 atletas. O primeiro atleta é o Gabriel Veron, que a gente conhece aí, ex-palmeirense, veio da base, tá? Ele agora se encontra no banco de reserva do Santos, tá? Por indisciplina, é um jogador indisciplinado, porém é um cara novo, tá? Então, na mão do Fernando Diniz pode dar samba, tá? E o lateral esquerdo, o Gabriel Veron, ele é atacante, tá? E lateral esquerdo, Caio Henrique, joga no Porto da série, Porto B, tá? O segundo time do Porto em Portugal. Tem 19 anos, lateral esquerdo, que também seria uma boa para estar cobrindo ali o Lucas Avenida Piton, tá? Aumentando o nome do nosso garoto aí. O Porto tá provavelmente prestes a perder o seu goleiro, que é o Diogo Silva, deve estar indo para o Manchester City, e se for, eles estão querendo aí, tá pegando um outro goleiro de alta, como o Léo Jardim, um goleiro aí de seleção, para estar colocando no lugar do Diogo Silva. Vamos ver o que vai acontecer nessa novela. Falando de Palmeiras, tá? Eu tenho 2 observações. Primeiro, que o Porto furou o olho do Vasco várias vezes. O último foi com o Bruma. Palmeiras também furou o olho do Vasco e tá furando de novo. O Brian Rodrigues, que joga no América do México, tá lembrado? Ficou de assinar um pré-contrato com o Vasco e chegar nessa janela. O Palmeiras foi lá, atravessou as negociações para mostrar como elenco incapazes de fazer uma negociação de um jogador que já está sendo especulado desde janeiro aqui no Vasco da Gama. Os caras não conseguiram fechar a negociação. Palmeiras foi lá, atravessou o negócio e possa ser o mais novo reforço do Palmeiras, o Brian Rodrigues. Brincadeira, meu irmão, o Vasco brinca muito, todo mundo aí consegue, menos o Vasco, tá? E ainda que é o Caetano, né? Pois é, e dando continuidade aqui às informações, Vasco aí pode estar entrando em campo amanhã, eu vou estar trazendo aqui mais ou menos o elenco, tá? Provável, pode ser a mesma escalação que o Fernando Diniz trouxe na Sul-Americana contra o Lanús. Mas deixa eu te falar alguns jogos aqui, ó. Amanhã vai ser Vasco e Fortaleza em São Januário. Beleza? Vasco e Fortaleza. Vasco e Fortaleza 18h30 em São Januário. Dando continuidade aqui, vamos lá. Ao vivo e a cores para vocês. Tô pedindo aqui ajuda aqui
a nossa equipe, né? A equipe tá ajudando aqui. Teve um inscrito que falou assim, pô, tu deixa para poder ver as coisas em cima da hora. Não, não, é bom, é bacana que todo mundo vê. Rápido, tá? No mesmo lance. Aqui, ó, vamos lá. Vasco e Fortaleza às 18h30 amanhã. Depois disso vai ter o jogo da Copa do Brasil. E vai ser também aqui em São Januário, tá? Contra o Operário Fantasma, já que o Vasco foi lá e empatou esse jogo aí, tá? Então Vasco e Operário. Empatou? Empatou esse jogo lá. Deixa eu só conferir aqui. Empatou 1-1, tá certo. Então, fica fácil de Vasco passar de fase a terceira fase da Copa do Brasil. Depois do Operário Copa do Brasil, vai vir o Fluminense e Vasco, dia 24, no Maracanã. Provavelmente no Maracanã. Depois vai ser Vasco e Melgar, aí em São Januário, beleza? Pela Sul-Americana. E o último jogo do mês de maio vai ser Vasco e Bragantino em São Januário. Então, basicamente, a gente tem 5 jogos dentro de casa, tá? 2 em São Januário, 1 no Maracanã, não deixa de estar em casa, e mais 2 aí em São Januário. Então, o Vasco vai conseguir descansar, não tem mais aí essa logística de viagem para lá, viagem para cá, os jogadores tudo cansado. Tá? E a gente sabe que isso realmente, já temos os cabeça de bagre, e cansado é complicado, mas e agora a gente está com o técnico, vai mudar. Provável escalação: Léo Jardim, tá? PH, que está retornando no time, João Vitor, Luiz Gustavo, tá? Tá ganhando aí essa frente aí da zaga junto com o João Vitor, e Lucas Piton. Na frente, Hugo Moura ou Esforza, ou Matheus Carvalho. Por que eu estou falando isso? Porque o Hugo Moura tá falhando por demais. Ele tomou um vermelho, mas foi pela Sul-Americana, tá? Mas no Brasileirão ele tá liberado. A gente não sabe. Mas eu acredito muito que o Fernando Diniz vai estar colocando o Hugo Moura ali. Na frente, o Tietê, porque já está acostumado a esse esquema do Fernando Diniz, voltar a pegar a bola e trabalhar. Felipe Coutinho, do lado direito, o Ryan, que eu tiraria o Ryan, tá? Mas com certeza ele vai estar colocando o ativo, até porque a janela está bem próxima aí para esse garoto ser negociado. E do lado esquerdo nós temos o Nuno Moreira, que está sendo um baita de um jogador, um baita de um achado aqui. E na frente, o Pirata da Colina, o Verret. Se alguma mudança tiver nesse time, vai ser de 1 ou 2 jogadores, tá? Não vai mudar muita coisa não. Então, basicamente, esse é o modelo do time que Fernando Diniz vai estar entrando em campo amanhã contra o Fortaleza, beleza? Para fechar as informações aqui, ó, patrocínio com a empresa Que Rios Esporte para fornecimento de material esportivo até o final de 2025. Então, é uma empresa aí que vai estar liberando aí materiais esportivos aí para todas as sedes do Vasco aí e também em todos os aspectos dos esportes, basquete, náutico, né, futebol e etc e tal. Beleza, galera? Curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações, todos os vídeos que a gente lança aqui na plataforma. Lembrando, senhores, tá? Que hoje vai estar live no canal do tio Beto Vascaíno e o canal Falando de Vasco vai estar presente lá para estar falando dessas novidades, beleza? Fui e até a próxima.